igreja? Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Se sinta privilegiado, queridos, porque tem países que estão sofrendo nesse momento. E eu queria até tirar, antes de abrir o culto, eu queria pedir para Zelinha, você pode fazer uma oração para o pessoal do Afeganistão que está sofrendo? Eu acho que é o dever da igreja a gente clamar. Então, que você possa estar fazendo essa oração antes da gente abrir o culto, por favor. Deus, nós reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania, reconhecemos quem é o Senhor, Deus, nas nossas vidas, e nesse momento, Pai, nós nos unimos em oração, em clamor, Deus, pela vida, Deus, dos nossos irmãos que estão lá do outro lado nesse momento. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós não sabemos nem como orar, mas pedimos, Deus, que o Senhor intervenha, Deus, com poder e com graça sobre aquela nação. Visita aquela nação, Deus. Quantas mulheres, quantos homens, crianças, Deus, sofrendo, Senhor amado, por conta que às vezes nem tem noção do que são, Deus. Mas eu peço ao Senhor, Deus, intervenha naquele lugar, Deus. Age com misericórdia, Senhor. Nós não sabemos como resolver, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor está acima de todo governo humano. O Senhor está acima de toda arma humana, Senhor. E pedimos ao Senhor que haja paz sobre aquela nação, Deus. Que haja paz sobre aquela nação. O Senhor é o príncipe da paz. E, Senhor, estabelece teu governo naquele lugar, Deus. Ah, Senhor, eu te peço, fortalece os missionários que estão no campo, Deus. Para que eles não desistam, para que eles não desanimem, mas para que eles sejam a esperança daquela nação, Deus. Para que a tua igreja lá, Deus, ainda que escondida, ainda sendo amada que perseguida, seja a esperança para aquele povo, Pai. E também, Deus, aproveitando, clamamos ao Senhor pelo Haiti, pedimos ao Senhor, Deus, intervenha naquela nação, Senhor amado, uma nação que tem sofrido tantos anos, com tanta miséria, com tanto desastre, com tanta dor. Senhor, tem misericórdia daquele povo, Pai. Que venha socorro do Senhor para aquele povo, Deus. Que venha socorro do Senhor para aquelas pessoas que perderam tudo, Deus querido. Senhor, e que nós como igreja não venhamos esquecer, Deus, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é clamar, que é orar. Se não temos os dias, que a gente possa estar aqui clamando e orando por eles também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vou pedir para vocês abrirem comigo em Efésios 3, 20 e 21. Todos acharam? Vamos lá. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que haja em nós, por fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Deus vê além, Ele sabe de tudo que você sonha, Ele planeja para a sua vida, mas Ele quer te dar infinitamente mais. Ele sabe o que é melhor para você. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Peça a Ele olhos espirituais, para que você possa ter uma visão de águia. Isaías 40, a partir do versículo 29, vai dizer assim: aos cansados Ele dá forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voa nas alturas como águias, corre e não perde as suas forças. Andam e não se cansa. Então, querido, que hoje você venha entregar o seu melhor, tá? Porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. E que se você está aqui hoje, se sinta, como eu falei, privilegiado, querido, porque eu creio que você não veio aqui passear, você não veio aqui bater ponto, e sim você veio adorar a Deus. Então que você venha entregar o seu melhor, se dispersa de tudo que está lá fora, que esse momento venha a ser um momento nosso com Deus, e que possamos sair daqui, queridos, fortalecidos, tá bom? Confie no Senhor e Ele renovará suas forças, amém? Agora vamos louvar, porque isso é uma adoração a Deus também, amém, queridos?
Santo, Espírito Santo, declare que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
soberano, Senhor. Erga suas mãos, vamos declarar mais uma vez. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de
Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar passando agora para o momento da oferta. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, 31 até o 34. Todos acharam? Amém. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 7, a palavra de Deus vai falar que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que essa noite a gente possa ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria, não por necessidade, porque todos nós sabemos que a igreja tem contas e é dever nosso. Nós somos a igreja em manter a obra. Claro que Deus ele pode fazer milagres, pode enviar pessoas para ajudar a casa do Senhor, mas é mandamento dele, então a gente tem que cumprir. E que hoje a gente possa ofertar em amor à igreja, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém? Todos venham com alegria.
orar pelos dízimos e as ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por cada oferta, cada dízimo que foi depositado na Tua casa hoje, Senhor. Pai, continua honrando a fé dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, na parte financeira, Senhor, na vida também espiritual, Senhor. Que o Senhor venha manter a saúde, Pai. Que o Senhor venha continuar, Senhor, honrando e cuidando dos Teus filhos, Pai. Porque sabemos que tudo isso é pro avanço da Tua obra, Senhor. E a Tua obra não pode parar. Continua conosco, Senhor, no momento agora da palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o momento da palavra. Vamos estar chamando aqui o pregador da noite. Rogério, nosso servo de Deus, exemplos para todos nós. Nosso professor. Vamos estar orando aqui para ele. Estenda sua mão para cá, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o Teu filho, Senhor, o Teu servo, Pai, que o Senhor escolheu para pregar a Tua palavra hoje, Pai. Senhor, que a autoridade, Senhor, da Tua palavra, Senhor, do Teu nome venha estar sobre ele hoje, Pai. Senhor, que ele venha falar tudo, Senhor, que o Senhor quiser essa noite, Pai. Traz, Senhor, a memória, Senhor, tudo que ele estudou, Senhor, para trazer para nós hoje, Pai. Que ele venha falar, Senhor, tudo que o Senhor deseja, Pai. Que essa palavra venha nos alimentar, Senhor, que possamos sair daqui impactados, Pai. Em nome de Jesus, usa o Teu filho, Senhor. Amém. Amém, gente. A paz do Senhor. Deus é bom. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Todos acharam? Vamos ler. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Se assente, por favor, e deixe sua Bíblia aberta. Amém, queridos? Deus é bom. Se vocês observarem nos evangelhos, vocês vão perceber que Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, Lucas dá ênfase à ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria e Isabel. Isso é interessante, porque Marcos e João não falam muito, eles têm um outro objetivo ao contar o nascimento. Mateus fala um pouquinho, mas Lucas dá uma certa ênfase, como eu disse, à ação do Espírito Santo. E é sobre essa ênfase que Lucas dá sobre a vida de Maria que eu quero refletir com você essa noite. Observe aí na sua Bíblia, no versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O primeiro ponto que eu quero falar com você é: quando estamos falando do Espírito Santo, precisamos nos deixar ser levados pela ação do Espírito. Tá?
Maria nos ensina, logo nesse primeiro versículo, que a ação do Espírito Santo, ela não pode ser limitada a coisas naturais. Não podemos limitar a ação do Espírito Santo ao natural da vida. Se você for dar uma olhadinha lá em João, capítulo 3, num bate-papo entre Jesus e Nicodemos, quando Cristo fala, Nicodemos pergunta para Deus, Senhor, o que eu preciso para ganhar a salvação? E aí Jesus fala, você tem que nascer de novo, nascer do Espírito e tal. Aí Nicodemos comenta, mas mestre, como eu posso voltar para dentro da minha mãe e sair de novo? Que loucura é essa? E aí Jesus diz assim para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí Nicodemos volta a se questionar. Ele pergunta, mestre, não consigo entender ainda. E aí Cristo, lá no diálogo, lá em João capítulo 3, você vai ver que Cristo fala assim, cara, eu estou falando de coisas naturais com você. Imagine quando eu começar a falar das coisas sobrenaturais. E aí um segundo ponto que eu quero dizer para você, a partir do versículo 8 de João, o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. Basta a nós estarmos dentro do vento. É só isso. É só estar dentro do vento e deixar que a ação do Espírito Santo aconteça em nossa vida. E aí, eu quero dizer uma coisa para você ainda no versículo 34. Cara, uma igreja nascida do Espírito Santo não limita a ação do Espírito Santo. Uma igreja nascida do Espírito Santo deixa ser conduzida pela ação do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos para o versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí, queridos, nesse segundo ponto, eu quero falar com você que uma igreja nascida, uma igreja que deixa ser conduzida pelo Espírito Santo, é uma igreja que está em constante luta para não perder a esperança. Por que em constante luta para não perder a esperança? Porque falar de ação do Espírito Santo, Rafa, em nosso tempo, é falar às vezes de uma utopia. Quando você sai daqui, você, meu irmão e minha irmã, sai daqui e fala de ação do Espírito Santo, você está falando de alguém que faz nascer vida no vazio. Você lembra lá de Gênesis capítulo 1? Diz assim a palavra do Senhor. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra ou das águas, algo parecido com isso, né? E o Espírito de Deus pairava sobre essa terra. E aí, quando você continua lendo o capítulo 1, você vai encontrar, e veio a voz de Deus e disse, haja luz. Ou seja, no vazio, Deus cria a luz. Maria, no diálogo com o anjo, fala, como isso vai acontecer se sou virgem? Ou seja, como isso pode acontecer se ainda não me relaciono com meu marido? Descerá sobre ti o Espírito Santo e no vazio vai haver vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Esquece os meios naturais, Maria, porque através da obra do Espírito Santo, no seu ventre vai ser gerado vida. Cara, isso é utópico. Isso é utópico. Falar isso em nossos dias. Tiago, alguém que não precisa de nada para fazer tudo. Quando falamos de ação do Espírito Santo, estamos falando de alguém, querido, de alguém que quando a gente olha assim e fala, eu não tenho nada em casa hoje, ele fala, é assim que eu acho, eu não preciso de nada mesmo. Mas ninguém me ligou naquele dia, eu precisava que alguém me ligasse para dar um sinal que aquilo ia acontecer, ou sei lá, que a proposta de emprego, é isso mesmo, é do nada que gera. Assim é a ação do Espírito Santo. Amém, queridos? E aí a gente continua. Antes eu quero voltar um pouquinho, porque eu falei que uma igreja que é conduzida, né, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela está numa constante luta para não perder a esperança. E aí eu dei aqui alguns exemplos dessa, entre aspas, utopia que a igreja prega a partir da ação do Espírito Santo. E eu quero te dizer por que
uma constante luta. Olha aí o verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Gente, o povo dizia que Isabel era estéril. Pela ação do Espírito Santo, ela já estava no 6º mês de gestação. E aí, quando eu digo que uma igreja cheia do Espírito Santo prega, às vezes, uma utopia, eu estou dizendo que, cara, a multidão normalmente não acredita quando você fala de alguém que cria do nada a vida. A multidão, normalmente, em meio ao caos, ela deixa se entregar para o caos. E aí eu quero dizer, o Espírito Santo espera por uma igreja que, ainda que os tempos sejam difíceis, continue crendo que do nada ele faz tudo. O Espírito Santo, ele acredita numa igreja que, ainda que mude, está atualizada e tal, ele continua sendo o Espírito Santo. E eu quero chamar a tua atenção para uma outra coisa, meu irmão e minha irmã. Se a igreja deixa de acreditar na ação do Espírito Santo, cara, fecha a porta e acaba o mundo. Porque se a igreja deixa de acreditar, Tiagão, ninguém mais acredita. Nós fomos chamados para acreditar. Nós fomos chamados para acreditar, meu irmão e minha irmã. Em meio ao caos, nós fomos chamados para dizer, eu conheço um cara, o nome dele é Espírito Santo de Deus, e em meio ao caos, ele faz coisas que você nem imagina. É isso mesmo. Esse é o papel da igreja. A igreja precisa manter a esperança no caos, ou como você quer chamar esse caos, pandemia, não sei como você quer chamar isso nessa noite, mas em meio a isso, o Espírito Santo gera vida, e a igreja precisa pregar esperança. Nós precisamos lutar para continuar acreditando, porque se a igreja deixa de acreditar, irmãos e irmãs, sabe aquela coisa, o último fecha a porta, é porque vai explodir. Vai explodir, Tiagão. Precisamos continuar acreditando. E aí, eu quero lhe, em nome de Jesus, é claro, e com carinho, lhe advertir e dizer o seguinte, cuidado com a multidão. Cuidado quando você e eu, servos e servas do Senhor, estamos no meio da multidão e todo mundo está falando uma coisa e a gente acaba sendo levado por isso. Já falamos sobre isso quando conversamos aqui sobre princípios, mas eu quero novamente dizer isso para você. Cuidado com a multidão. Não deixe que a multidão tire o seu foco como igreja do Senhor aqui nessa terra. Não deixe que os diziam, aquela que era estéril, vai continuar estéril. A multidão fala que ela é estéril. O anjo do Senhor diz, ela está no 6º mês de gestação. Amém, queridos? Amém? Vamos ouvir a voz do Senhor, como já falamos aqui. E aí vamos para o versículo 37. O anjo conclui seu bate-papo com Maria, dizendo, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aí é interessante porque quando falamos, irmãos e irmãs, da ação do Espírito Santo e chegamos a esse ponto do que nada é impossível para Deus, antes nós falamos que o Espírito Santo, ele trabalha como ele quer. A grande questão, minha amiga Samília, é que quando chegamos no nada é impossível para Deus, eu vou pensando em alguma coisa que eu quero. Eu quero controlar o vento, mas João já nos alertou, Tiago, o vento sopra e vai para onde quer. O que você precisa querer, Tiago, é estar no vento. O que eu preciso querer é estar no vento, porque quem coordena as ações da igreja, as ações da vida de alguém nascido pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. E aí fica mais legal entender o nada é impossível para Deus. De fato, nada é impossível para alguém que caminha com o Espírito Santo. E aí, queridos, eu quero te dizer uma coisa interessante ainda no verso anterior, porque eu esqueci de falar, mas me lembrei agora, graças a Deus por isso. Lá em cima, no versículo 35, o anjo respondeu ao Senhor, o Espírito Santo virá sobre você. E aí aqui está um fator interessante também, que eu gostaria de falar. Como eu disse aqui nós estamos conversando sobre vida com o Espírito Santo. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, eu estou falando de viver com o Espírito Santo. Olha o que o texto diz, Maria, o Espírito Santo virá sobre você.
Sabe quando a gente pega um casacão daqueles muito frios e joga assim por cima? Eu imagino isso. O Espírito Santo virá sobre você. E aí, quando aquele casacão vem, né, Edgar, normalmente ele fecha e a gente fica assim, né? E aí eu imagino que quando o Espírito Santo vem sobre nós e a gente entra nessa questão do vento, a gente é simplesmente levado, Tiago. A gente simplesmente é levado, sabe? Vai para lá e vai para cá. E aí no caos, Rafael, de verdade eu falo, nada é impossível para Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, eu quero já caminhar com a conclusão dessa reflexão para você e dizer o seguinte: em dias de caos, escute a voz de Deus, que foi o que conversamos aqui no dia 27/7. Em meio à multidão, mantenha os olhos em Deus, ainda que você esteja na cruz, que foi o que conversamos aqui no dia 15/8. Nós conversamos sobre o ladrão da cruz, que em meio ao caos, em meio ao sofrimento, as pessoas batendo nele, o ladrão mantinha os olhos fixos no Senhor. E em meio ao caos, à multidão, aos problemas e à pandemia, busque ser coberto pelo Espírito Santo. Busque ser conduzido pelo Espírito Santo. Queridos, anseie ser amigo do Espírito Santo. Sabe? Porque só Ele move o nosso coração e enche o nosso coração de esperança. Só o Espírito Santo é capaz de, em meio ao caos, te fazer olhar e crer que Ele vai gerar vida. Porque o Espírito Santo não precisa de nada para gerar vida. Ele só precisa de eu e você estarmos crendo, estarmos confiando. A igreja do Senhor, em meio a esses tempos, precisa manter a fé. A igreja do Senhor, em meio a esses tempos, precisa manter a esperança. A igreja do Senhor, em meio a esses tempos, não pode perder o foco em sua missão, que é falar, não, está tudo ruim, está tudo errado, mas eu conheço um Deus que muda, que transforma, que liberta e que faz tudo novo. Pessoas em luto, sim, e a igreja do Senhor precisa se levantar para dizer, eu conheço um Deus que tem a vida eterna. Eu conheço um Deus que venceu a morte. Eu conheço um Deus e eu continuo acreditando nele. Mas não esqueça, é uma luta diária, queridos. Amém? Eu quero convidar aqui os meninos do Ministério de Louvor, para a gente cantar um louvor. E logo em seguida nós vamos orar. Sopra como vento, queima como fogo,
ler aqui, gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez para 3 pontos. O primeiro, Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. E houve luz, houve planta, houve tudo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre ela. E houve tudo a partir do nada. Maria não tinha relações com seu marido, e dela saiu o Rei Jesus. Diziam, Rafa, que Isabel era estéril, e o anjo disse: Isabel já está no 6º mês de gravidez. Irmãos e irmãs, precisamos continuar crendo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre nós e sobre a igreja. Obrigado, Deus, pela tua bondade, Deus, e pela ação do teu Espírito Santo. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que possamos em nome de Jesus continuar acreditando na ação do Senhor, independente do que os tempos estão dizendo, que nós possamos continuar a acreditar na ação do Senhor. Independente, ó Deus, do que parece ser, que nós possamos continuar a acreditar na ação do Senhor. Como lemos aqui, Deus, o Senhor não precisa de nada para fazer, o Senhor simplesmente é. O Senhor simplesmente é Deus poderoso. Por isso te pedimos, ó Deus, por favor, que tenhamos em nome de Jesus vida com o Espírito Santo. Que possamos em nome de Jesus buscar o teu Espírito Santo. Que possamos em nome de Jesus ter o Espírito Santo em sua plenitude em nossas vidas. Que possamos em nome de Jesus aproveitar ao máximo do exemplo dessas 2 mulheres. E em nome de Jesus, Pai, viver contigo. Nos perdoa, Deus, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Deus, quando nós, como igreja, nos esquecemos da nossa missão. E eu aproveito para pedir ao Senhor por todas as igrejas, ó Deus. Peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, se há um esquecimento da missão que o Senhor nos deu, que é pregar o Evangelho, que é continuar acreditando na ação do Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer de volta, Deus, esse desejo, esse anseio pelo Senhor, essa vontade de levar a Tua palavra. Eu te peço, reanima, Deus, as igrejas, reanima, Deus, o Teu povo aqui nessa terra. Ó Deus, e te pedimos, fica conosco, Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelos teus feitos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. E amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, amém? Queridos irmãos e irmãs, nós vamos encerrar a nossa quinta profética, né? E eu quero dizer para você que domingo nós temos escola dominical pela manhã, depois um culto, domingo à noite o nosso culto novamente, né? E durante a semana as programações normais aí da igreja. Terça-feira, torre de oração, na semana que vem novamente a quinta profética, e assim a gente segue a vida da igreja. Meu irmão e minha irmã, seja abençoado, tenha já um final de semana abençoado pelo Senhor. E eu quero convidar você nesse último momento a orar comigo o Pai Nosso. Amém?